Olá, eu sou o Heró e vou apresentar para você a atividade que você deverá fazer durante essa semana em sua casa. Você deverá assistir até o final do vídeo para ver a sua atividade. No vídeo de hoje, você vai receber informações sobre os seguintes assuntos.
o maior complexo arquitetônico da Idade do Bronze foi certamente o centro da civilização minoica, na Creta Antiga. Os primeiros elementos do complexo foram construídos por volta de 2000 a.C. Por essa altura, o primeiro edifício de base quadrangular foi construído a partir de blocos de pedra, embora tenha ruído alguns séculos depois em consequência de um terremoto. Mais tarde, foi edificado um palácio ainda maior no lugar do anterior, mas também este foi destruído por um terremoto e um incêndio. O palácio foi reconstruído e de novo ampliado, tendo sido, porém, de novo destruído por volta de 1450 a.C. A causa pode ter estado relacionada com mais um desastre natural, embora alguns historiadores acreditem que se tratou de um ataque por parte dos micênicos. O palácio foi reedificado pela terceira vez, tomando a forma atual, restaurada mais tarde por Arthur Evans e a sua equipe de arqueólogos no início do século XX. O palácio ocupava uma área de cerca de 20.000 metros quadrados, não possuindo quaisquer muralhas de defesa. Uma vez que as estruturas anteriores não foram demolidas, foi criado um complexo sistema de edifícios com 1.300 divisões distribuídas em 4 pisos. O complexo foi construído no Monte Kefala, com 4 entradas, cada uma delas voltada para um dos 4 pontos cardeais. A ala ocidental servia para fins religiosos, com templos voltados para o sol nascente no equinócio de primavera. Escadarias monumentais conduziam aos espaços formais no piso superior, enquanto o piso inferior continha divisões de armazenamento. A ala oriental tinha divisões para a aristocracia, quartos para as visitas, aposentos para a criadagem, oficinas de artesãos e espaços de armazenamento. Havia jardins com arcos e terraços na encosta da colina e uma praça ladrilhada no canto noroeste do palácio, com filas de assento para a representação de peças de teatro. A praça central tinha uma área de 1.500 metros quadrados. O principal material utilizado na construção do palácio foi o calcário, sendo as paredes cobertas com ladrilhos de alabastro cuidadosamente preparados. As colunas minoicas eram mais pequenas na base e mais largas na parte superior, já que eram construídas a partir dos troncos de cipestres, colocados em posição invertida. As colunas do Palácio de Minos estavam pintadas de vermelho e apresentavam capitéis redondos. As paredes das divisões mais importantes estavam decoradas com afrescos naturalistas e baixos relevos coloridos. Os afrescos estavam pintados em cores vivas e mostravam aspectos da vida cotidiana dos minoicos, povo alegre e dado aos prazeres da vida. Existem várias lendas acerca do palácio. Segundo uma delas, o rei Minos não quis sacrificar o touro branco que Poseidon lhe enviara para esse propósito. Como castigo, os deuses enfeitiçaram a mulher, que se apaixonou perdidamente pelo touro. O filho dela com o touro foi o monstruoso Minotauro, criatura com corpo de homem e cabeça de touro. O rei Minos ordenou então que Dédalo construísse um enorme labirinto para conter o Minotauro. O monstro foi por fim morto pelo príncipe ateniense Teseu, com a ajuda de Ariadne, a filha do rei. Nas cidades-estado da Grécia Antiga, as acrópolis tinham uma posição de destaque. As cidadelas foram construídas no centro da polis, de onde era possível defendê-las. Para além da sua função defensiva, serviam como centros da vida religiosa. A cidadela de Atenas ocupa uma posição especial entre as acrópolis. Destaca-se de outras construções do gênero na Grécia Antiga, tanto pelo seu tamanho e nível de execução, como pela sua importância histórica. Situada num grande rochedo calcário da meseta ática, foi construída durante a época da paz de Péricles, no século V a.C. O principal responsável pelas obras religiosas foi Fídias, um escultor helênico muito famoso naquele tempo. O acesso para a área religiosa era através de uma entrada complexa, o propileu. A monumental entrada de mármore foi construída com base no desenho de Mnésicles. O templo de Atenas Nike, deusa da vitória, é uma pérola do estilo jônico e situava-se ao lado das escadarias construídas durante o período romano.
A maioria dos edifícios do rochedo que se inclinava sobre a região era consagrada a Atena, deusa protetora e epônima da cidade. Era na parte central e aberta que se encontrava a majestosa estátua de bronze de Atena, velando sobre a sua cidade predileta. A calcoteca, depósito de bronze, era a sala que servia para armazenar as oferendas votivas à deusa. Entre os edifícios da Acrópole de Atenas, destaca-se um dos maiores e mais conhecidos templos do mundo antigo, o Partenon. Misturando o estilo dórico com elementos do estilo jônico, este edifício foi construído por Ictino e Calícrates, com base nos desenhos arquitetônicos de Fídias. Era no espaço maior do templo que se erguia a estátua de 12 metros de Atena, obra do mais famoso escultor helênico. Para além da filha favorita de Zeus, outras divindades tinham também naturalmente o seu lugar próprio na Acrópole. O Erechtheion, conhecido pelas suas cariátides, figuras femininas esculpidas com função de coluna, fazia parte dos templos de culto à cidadela. Infelizmente, hoje apenas podemos ver as ruínas do santuário consagrado a Artemis Brauron. Atraindo centenas de milhares de turistas todos os anos, a Acrópole de Atena foi merecidamente considerada, em 1987, Patrimônio Cultural da Humanidade. Além das aldeias rurais, o povo da Grécia Antiga costumava viver também em cidades. As casas na cidade estavam organizadas por ruas. Os edifícios possuíam 1 ou 2 andares e eram feitos de tijolos e madeira. As paredes eram caiadas e os tetos cobertos por telhas de barro. O tamanho, a decoração exterior e o mobiliário dependiam, obviamente, da situação financeira do dono da casa. Geralmente, as casas da Grécia Antiga tinham uma planta retangular e uma disposição geométrica. O portão de entrada levava até a aula, um grande pátio central, eixo da vida familiar. Este era cercado em 3 dos seus lados por um corredor coberto, sustentado por colunas com acesso aos quartos. A sala de visitas estava situada no piso térreo do edifício. Era o lugar onde o dono da casa recebia os seus convidados, sempre homens. A cozinha e a despensa ficava também no piso térreo, ao lado da sala de visitas. Assim como também o banheiro, o quarto dos escravos e a despensa. Os quartos eram acessíveis através de portas que se abriam a partir do corredor superior. Havia vários móveis, desde os mais simples até os mais luxuosos. Um quarto estava normalmente mobiliado com uma cama, uma mesa pequena e um banquinho ou uma cadeira com encosto baixo. Os móveis eram feitos de madeira. Roupas e objetos de valor costumavam ser armazenados em arcas no chão. Os quartos eram aquecidos com panelas de metal contendo carvão em brasa. As casas da Grécia Antiga foram concebidas para proporcionar às famílias as condições mais funcionais e confortáveis possíveis. As ruas e as praças da cidade eram muitas vezes decoradas com árvores e arbustos.
Dionísio, um dos deuses do Olimpo, é conhecido como a divindade das uvas, do vinho, da embriaguez e da fertilidade na Grécia Antiga. Mas ele era também adorado como a deidade do teatro. Exatamente por este motivo, o teatro encontrado ao ar livre na costa sul da Acrópole de Atenas ficou conhecido como Teatro de Dionísio. De acordo com as fontes, o primeiro drama foi encenado ali por volta de 530 a.C. Neste palco, foram apresentadas as obras de inúmeros autores helênicos lendários. A estrutura dos teatros gregos antigos tomou a sua forma final durante o período helenístico. O auditório, em forma de ferradura, envolvia a orquestra. Os assentos eram feitos inicialmente de madeira e mais tarde de lajes de pedra ou escavados na própria rocha. O desenho acústico do auditório permitia aos espectadores ouvir perfeitamente a peça, mesmo estando nas últimas filas. Originalmente, a orquestra era um simples plano circular de terra, onde o coro dançava e cantava em honra de Dionísio. Mais tarde, foi pavimentado e a forma circular foi sendo alterada com o passar do tempo. O palco, propriamente dito, era uma plataforma elevada por colunas, localizada atrás da orquestra. Havia geralmente uma parede cênica de vários andares ao fundo, servindo também para fechar o espaço cênico. Apenas os homens podiam atuar no teatro da Grécia Antiga, sendo os papéis femininos desempenhados por homens jovens ou garotos. As emoções eram exprimidas através do uso de máscaras e os atores usavam sapatos de plataforma durante as atuações.
O esplendor cultural alcançado pela civilização da Grécia Antiga se faz notar, entre outras coisas, em sua arquitetura. As colunas dos edifícios foram levadas à perfeição estrutural e estética, dando exemplo para os estilos posteriores que utilizaram os mesmos elementos. As colunas gregas são compostas por 3 partes. A base, na parte inferior, transfere a carga para a superfície maior do estilóbata. A parte central, canelada na vertical ou em espiral e gradualmente estreitada, dá-se o nome de fuste. O capitel é a parte superior e fornece suporte para o peso que vem de cima, ampliando a superfície de apoio da coluna. O capitel pode ser dividido em 3 outras partes: o gorjal, o équino e o ábaco. As 3 ordens básicas da arquitetura grega eram as ordens dórica, jônica e coríntia. A coluna dórica era mais rigorosamente construída e a menos ornamentada entre os tipos de coluna. Não tinha base. O fuste era profundamente canelado e cada vez mais estreito na direção do capitel, que terminava num ábaco quadrado. A coluna jônica era a mais delicada. Tinha uma base complexa e o seu traço mais característico era o capitel com volutas. A coluna coríntia, inspirada no tipo jônico, tinha o capitel ricamente decorado, geralmente com folhas de acanto esculpidas em volta. Embora vivessem em diferentes polis espalhadas por uma grande área, os gregos da antiguidade estavam conectados pela origem e pela língua, bem como pela religião. A sua mitologia era rica em criaturas estranhas e mágicas, mas as personagens mais importantes eram certamente os seus deuses. Os deuses do período helenístico desempenhavam um papel de destaque. Eram denominados deuses do Olimpo, pois era no palácio de Zeus, sobre o Monte Olimpo, que estes 12 mortais tinham os seus banquetes. Zeus era o deus supremo do panteão grego, filho dos titãs Cronos e Reia. Zeus era a deidade do céu, das tempestades e dos relâmpagos. Era o pai de numerosos deuses e semideuses. Casou-se com a irmã Hera, a deusa com olhos de vaca, que era a divindade do casamento e do nascimento. Zeus e os seus irmãos dividiram a soberania do mundo entre si. Poseidon tornou-se os deuses do mares, enquanto Hades tornou-se o deus do mundo inferior. Entre os deuses, filhos de Zeus, havia um par de gêmeos, Apolo e Ártemis. Apolo era o deus da poesia e da profecia, Ártemis, da caça e dos animais selvagens. Hermes, outro filho de Zeus, era o mensageiro dos deuses, senhor dos mercadores e dos ladrões. Héstia, irmã de Zeus e deusa do lar, era a deusa mais modesta dos antigos deuses gregos. Ares, filho de Zeus e de Hera, era bastante diferente dos irmãos por ser o deus da guerra. Palas Atena, que já nasceu adulta saindo da cabeça de Zeus, era a deusa patrona da cidade de Atenas. Era também conhecida como deusa do conhecimento e da sabedoria. Afrodite, a deusa da beleza e do amor, surgiu da espuma do mar. Hefesto, filho de Hera, era o deus do fogo e o ferreiro dos deuses. Os gregos da antiguidade seguiam uma religião politeísta. Imaginavam os seus deuses, a imagem dos homens, possuindo as mesmas características físicas, sendo por isso chamados deuses antropomórficos, embora, ao contrário dos homens, fossem imortais. Segundo as lendas gregas antigas, a guerra de Troia foi causada pelo rapto de Helena, esposa do rei espartano Meneleu, por Paris, o príncipe troiano. Os gregos juraram vingança e uniram as suas forças militares, organizando um exército poderoso que foi enviado para Troia. A cidade, conhecida como Ílios, cujos muros eram considerados inexpurgáveis, tornou-se o alvo de uma guerra sangrenta, cujos eventos estão narrados na Ilíada, do poeta Homero. A epopeia, criada no século VIII a.C., narra apenas um episódio curto da guerra e não menciona o seu término, que durou 10 anos. Segundo a lenda, Ulisses, rei de Ítaca, que lutava contra os troianos,
viu um dia um soldado talhando um cavalo de madeira. Assim teve uma ideia. Mandou construir um enorme cavalo de madeira cujo interior escondia os soldados gregos, entre eles Aquiles. Fingindo terem desistido da guerra, os gregos embarcaram em seus navios e navegaram até uma ilha próxima. Os troianos pensaram que os gregos tinham desistido do cerco da cidade. Um soldado grego, Sinon, seguindo as instruções de Ulisses, fingiu que era traidor e convenceu o rei de Ílios, Príamo, a levar o cavalo para dentro das muralhas. A adivinha Cassandra e Laoconte, sacerdote de Apolo, protestaram contra a introdução do cavalo, mas Príamo não lhes deu ouvidos. Exultantes, os troianos carregaram o cavalo para dentro das muralhas e organizaram uma grande festa. Quando adormeceram, Sinon avisou aos soldados gregos que era hora de sair do cavalo. Estes abriram as portas da cidade e fizeram sinal ao exército helênico. Desprotegida, a cidade ficou à mercê dos inimigos e das chamas.
Vou te mostrar agora a atividade que você deverá fazer, lembrando que não serão aceitas cópias nem da internet, nem de seus colegas. Espero que você tenha gostado da atividade dessa semana. Até a próxima semana, quando nos encontraremos na sala de aula.